Eu sou Ricardo Abreu, eu hoje sou pastor da Igreja Vida com Cristo do Jardim Vitória. Já estou lá desde 2009, estamos há 10 anos com o trabalho lá. E sou casado com a Patrícia, e sou pai da Ana e do Davi. E eu sou Patrícia, esposa do Ricardo. Estamos juntos há muitos anos. Muito tempo. Né? A história de um casal apaixonado, mas que passou por muitas lutas para alcançar a plenitude do amor. A gente tinha colegas em comuns e a gente começou, eu tocava violão, fazia parte de um grupo musical e ele foi chamado para participar desse grupo, porque o flautista, ele toca flauta na época, ele tocava só flauta, e o flautista do grupo tinha ido embora, eles chamaram o Ricardo para poder tocar nesse grupo. Então nós nos conhecemos assim. Ela ficou jogando charme para mim, ela queria me conquistar, ficava fazendo aqueles olhares assim, acabou que eu comecei a me interessar. Nós começamos, eu tinha saído de um relacionamento, um primeiro namorado, que eu tinha namorado 1 ano e 8 meses, tinha pouco tempo que eu tinha terminado, e ele apareceu e foi um clique, né? E assim nós namoramos e noivamos até os 24, casamos aos 24, ficamos juntos até os 30, eu estava com 32, né? Ela estava com 36, foi quando eu saí de casa com 32 anos de idade. E diante de tanto afeto em uma relação, o que poderia afetar essa linda história? O homem normalmente é mais fechado, o homem ele não conta os problemas dele para a pessoa, então eu não contava e achava que ela era também uma pessoa que não era minha companheira, porque ela deveria me apoiar em todas as situações, só que ela também não sabia as situações que eu passava. Então foi virando aquela confusão mental, né? Eu achava que ela também era culpada dos meus problemas, ela sempre muito brava, muito briguenta, muito chata dentro de casa, né? O meu pai era alcoólatra, bebia muito, né? Então, quando eu casei com o Ricardo, eu vim com uma bagagem muito grande de mágoa. Aí, de falta de perdão mesmo, né? Então, eu associava a imagem masculina do meu pai ao meu marido. Diante de tamanha crise e sem esperanças para a relação, Ricardo acabou deixando a esposa e a filha que tanto amava. Até a conversão, ela era uma pessoa bem difícil, eu também. Sim, Nós éramos duas pessoas bem difíceis. Num determinado momento, eu achei que o problema era ela, saí de casa e fui viver minha vida. E ela sofreu demais, a Ana Rita sofreu demais, eu sofri demais. Eu liguei para minha sogra, eu estava separado dela, e a minha sogra falou, olha, a sua filha, ela me falou uma coisa que me preocupou bastante. Eu falei, o que foi? Ela falou assim, ela me falou que ela acha que Deus não existe. Aí eu falei, por que ela falou isso? Ela falou assim, ela falou isso porque ela ora todas as noites para você e a Patrícia voltarem e vocês não voltam. Então ela está achando que Deus não existe porque Deus não responde a oração dela. E aí foi um momento assim que tocou muito meu coração, porque o meu mau testemunho estava atingindo a minha filha. Mas há esperança. Mesmo diante de todos os problemas, Ricardo encontrou a Cristo e soube que era hora de mudança. Foi quando Deus me encontrou. Eu comecei a ler a Bíblia, ele começou a mandar pessoas para pregar o Evangelho para mim, e aí eu fui primeiro. Foi quando eu tomei a decisão fui alcançado por um irmão que foi daqui de Belo Horizonte, lá onde eu estava morando, em Ponte Nova, para poder falar do amor de Deus para mim, e esse amor de Deus foi tocando meu coração. E quando todas as pessoas falavam, sua situação com ela já está resolvida, sua vida com ela, você deve seguir sua vida, começar de novo, esse irmão falou o contrário, ele falou, olha, não, Deus quer restaurar a sua casa, Deus quer que você perdoe a sua esposa, e Deus quer que ela perdoe você, e o plano de Deus é restaurar a sua família. O Ricardo, ele era adúltero, adulterava, ele ficava com outras moças, às vezes ele, sem mais sem menos, ele terminava comigo, tá certo, eu era brigona, mas a minha falta de confiança foi de acordo com as atitudes dele, né? Que eu comecei a ser uma pessoa que não era só policial no serviço, era policial em casa. Muitas pessoas falavam comigo, como que você vai acreditar, como que você vai confiar nele de novo e tudo.
E eu falava, é muito fácil, porque o Ricardo agora é uma nova pessoa, né? É uma nova criatura. E eu perdoei, então, né? Mas foi questão assim de escolha mesmo. Eu quero perdoar porque eu quero meu casamento de volta. Por meio do perdão e da restauração de Deus, a família se uniu e cresceu novamente. Davi foi fruto desse novo amor e hoje é testemunho vivo da paz em sua casa. O Davi, de vez em quando, ele dá testemunho, né? Interessante o testemunho do Davi, é muito interessante. E ele fala assim, se não fosse Jesus, eu não existiria. Porque, de fato, né? Se não houvesse restauração da nossa casa, Davi não tinha nascido. E aí ele conta isso, se não fosse Jesus, ele não existiria. E eu não teria um amigo, que é o meu melhor amigo, um amigo do meu coração. Eu falo que eu ensinei futebol para ele, porque ele é bom de bola, e eu não sou, né? Mas eu falo que eu que ensinei, foi de fato eu que ensinei futebol para ele. Mas é o cara assim do meu coração e ele existe por causa de Jesus. Então, o que eu daria pelo meu filho hoje? Né? O que eu trocaria no lugar dele? Tudo que eu tenho. Então, graças a Deus por esse perdão. Pelo perdão, minha família foi restaurada. Pelo perdão, Jesus me resgatou. Pelo perdão, eu tenho o melhor amigo que eu poderia ter na minha vida na terra, que é o Davi, e o único amigo que eu poderia ter no céu, que é Jesus, né? Restauração gerada por amor. O perdão modificou a vida de uma família que hoje testemunha os milagres que somente Deus pode fazer. Conheci esse Jesus que perdoa, né? Eu entendi que Ele podia me perdoar com todas as minhas falhas, com todos os meus fracassos, né? Que eu já tinha errado muito, eu já tinha fracassado demais. E eu olhava para trás e via assim, muitas pessoas chorando. Então eu cheguei a um momento da minha vida que eu falei, eu tenho que parar com isso. Eu preciso parar de fazer as pessoas chorarem. Eu preciso mudar essa história. E eu não consigo sozinho. Ou você perdoa, ou você está destinado ao fracasso. E foi assim que eu percebi que o Senhor tinha me perdoado. Se Deus me perdoou, né, se Ele me amou a esse ponto de relevar todas as minhas misérias, os meus fracassos, como eu também não faria isso, né? Comigo e com ela. Então, a partir desse momento que eu tomei essa decisão de recomeçar, de refazer, de restaurar tudo isso, foi que a minha vida começou a fluir, foi que o pastorado nasceu.